Hola amigos, hoje vamos continuar com as aulas de equações diferenciais, estudando a função impulso. O objetivo principal é estudar e resolver equações diferenciais lineares que têm a seguinte forma: a y duas linhas, mais b y linha, mais c y igual a y de t, em que essa y de t é uma função que age num intervalo curto ou pequeno de tempo. Por exemplo, essa y de t pode ser uma força. Com essa condição, g de t pode ser uma função definida num intervalo centrado em t0, um intervalo t0 menos tal, vírgula t0 mais tal, que é nula fora desse intervalo e que é constante no intervalo, como na figura ao lado. Então, o impulso de g de t é definido como a área que está abaixo de g de t, ou seja, a integral de menos infinito a infinito de g de t, diferencial de t. Assim, o impulso da y de t que estamos considerando seria a integral de t0 menos tau a t0 mais tau de y de t diferencial de t, pois a função é nula fora desse intervalo. Se t0 é igual a zero, podemos considerar a função y de t como sendo uma função d que depende de tau, que é igual a 1 sobre 2 tau quando t está entre menos tau e tau, e zero em outro caso. O gráfico dessas funções de tau é como segue. Se tau é igual a 1 sobre 2, então o de tau seria nula fora de menos 1 meio até 1 meio, e nesse intervalo vai ter uma altura de 1. Agora, se tau é 1 terço, então o intervalo é menor, de menos 1 terço a 1 terço, e a altura seria maior, agora seria 3 médios. Se tau é 1 quinto, o intervalo é ainda menor, menos 1 quinto a 1 quinto, e a altura agora é 5 sobre 2, maior que a anterior. Claramente, à medida que tau diminui, o intervalo é menor e a altura é maior. Note também que o impulso das funções de tau é a seguinte integral. Integral de menos tau a tau, de 1 sobre 2 tau diferencial de t. Integrando fica t sobre 2 tau, entre menos t, menos tau e tau. E isso dá 1. Ou seja, todas as funções de tau têm o mesmo impulso finito, é igual a 1. O que vamos definir agora é a função delta de t, que é o limite das funções de tau quando tau tende a zero. Ou seja, uma função que age no ponto t0 igual a zero com impulso finito e que é zero fora do ponto t0 igual a zero. Assim, temos a seguinte definição. A função impulso unitário, ou também chamada delta de Dirac, é uma função, entre aspas, que satisfaz as seguintes condições. Delta de zero é igual a zero para todo t distinto de zero. E a integral de menos infinito a infinito de delta de t é igual a 1. Ou
seja, tem um impulso finito. O entre aspas significa que o delta de Dirac não é uma função no sentido tradicional que a gente estuda em disciplinas anteriores. Como observação, temos também que o delta de t menos t0, o impulso unitário, agora no ponto t igual a t0. Ou seja, colocando t menos t0, podemos trasladar o delta a qualquer ponto. Bom, agora no seguinte teorema, vamos calcular a transformada de Laplace da função impulso unitário. De fato, a transformada de Laplace do delta de t menos t0 é igual ao exponencial de menos s por t0. Vamos fazer a demonstração disso. Como sabemos que o delta de t menos t0 é o limite de tau de t menos t0 quando tau tende a zero, a transformada de Laplace de delta de t menos t0 pode ser interpretada como o limite da transformada de Laplace dos d tau avaliado em t menos t0 quando tau tende a zero. Assim, usando a definição, temos o seguinte, que o limite de quando tau tende a zero da integral de t0 menos tau até t0 mais tau de 1 sobre 2 tau, que multiplica a e elevado a menos st diferencial de t. Integrando, teremos que isso é igual ao limite quando tau tende a zero de menos 1 sobre 2 tau s de e elevado a menos st avaliado entre t0 menos tau e t0 mais tau. Assim, definindo os limites, obtemos que isso é o limite de tau que tende a zero de 1 sobre 2 tau s de menos de e elevado a menos st0 que multiplica a e elevado a s tau menos e elevado a menos s tau. Se você percebe, isso aí é um limite indeterminado, então podemos usar a regra de L'Hopital. Derivando o numerador e o denominador em relação a tau, temos que isto é o limite quando tau tende a zero de e elevado a menos st0, que multiplica a s por e elevado a s tau, mais s por e elevado a menos s tau, sobre 2s. Eliminando s, obtemos que o limite é e elevado a menos s t0. Ok, então agora, antes de resolver os exercícios, vamos a lembrar uma propriedade da função de grau. De fato, na seguinte observação, temos que a transformada de Laplace da função de grau no ponto C multiplicada por f de t menos c é igual a e elevado a menos cs pela transformada de f, sem fazer a traslação no c. O que implica que a transformada inversa de e elevado a menos cs por f de s é igual a função de grau em c multiplicada por f de t menos c, em que f de t é a inversa de f grande, de s, né? Ou seja, para calcular a transformada inversa de um e elevado a menos cs por f de s, basta colocar uma função de grau no ponto C, multiplicada pela traslação da inversa de f de s, ok?
Vamos ver isso num exemplo. Neste exemplo, devemos calcular a transformada inversa de e elevado a menos 2s, que multiplica a s mais 1 entre s quadrado mais 1. Pelo dito anteriormente, isto é igual ao seguinte: a transformada inversa de e elevado a menos 2s de s mais 1 sobre s quadrado mais 1 vai ser igual a 1 de grau em 2, a função de grau em 2, multiplicado por f de t menos 2, em que f de t é a inversa de s mais 1 entre s quadrado mais 1. Ou seja, f de t é igual a cosseno de t mais seno de t. Portanto, a transformada inversa procurada seria de grau em 2 multiplicado por cosseno de t menos 2 mais seno de t menos 2. Agora sim, vamos resolver um exercício envolvendo delta de Dirac. Lembre-se que pelo que acabamos de fazer, a transformada do delta de t menos t0 é igual a e elevado a menos st0. Neste primeiro exercício, devemos resolver uma equação diferencial ordinária da forma y duas linhas mais 2y' mais 2y, que é igual a delta de Dirac de t menos π, sujeito às seguintes condições: y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 0. Como sabemos, a solução é a seguinte: devemos aplicar a transformada de Laplace à equação diferencial. Nesse caso, vai ficar s quadrado f de s menos s y de 0 menos y' de 0 mais 2 vezes s f de s menos y de 0 mais 2 vezes f de s, que é igual à transformada do delta de Dirac de t menos π, que é e elevado a menos πs. Agrupando termos convenientemente, isto fica s quadrado mais 2s mais 2 multiplicado por f de s é igual a s mais 2 mais e elevado a menos πs. Dessa forma, podemos dividir o factor s quadrado mais 2s mais 2 e vai ficar que f de s é igual a s mais 2 sobre s quadrado mais 2s mais 2 mais e elevado a menos πs, que multiplica a 1 sobre s quadrado mais 2s mais 2. Então, aplicando inversa, vamos ter que isso dá y de t, que é igual à inversa. Aqui eu vou separar, vou escrever como a transformada inversa de s mais 1 entre s mais 1 ao quadrado mais 1 quadrado mais 1 sobre s mais 1 quadrado mais 1 quadrado. Mais a transformada inversa do último termo, que é e elevado a menos πs, que multiplica a 1 sobre s mais 1 quadrado mais 1 quadrado. Então, as duas primeiras transformadas seguem rápido. São e elevado a menos t cosseno de t
mais e elevado a menos t sem dt. Então, pelo dito no exemplo anterior, quando aparece um e elevado a menos πs, a transformada inversa disso é um degrau. Então, seria o degrau em π, multiplicado por f de t menos π, em que f não é outra coisa que a transformada do que está multiplicando o exponencial. Ou seja, a transformada inversa de 1 sobre s mais 1 quadrado, que, como já vimos, é elevado a menos t cosseno de t. Portanto, já substituindo, vamos ter y de t é igual a e elevado a menos t cosseno de t, mais e elevado a menos t sin dt, mais o degrau em π, que multiplica a e elevado a menos t menos π, aqui estou fazendo a traslação, por seno de t menos π. Outro exemplo é o seguinte: resolver y duas linhas mais 4y igual a delta avaliado em t menos π menos delta de t menos 2π. Sujeito às seguintes condições: y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 0. De novo, aplicando a transformada de Laplace, temos s quadrado f de s menos s y de 0 menos y' de 0 mais 4f de s, que é igual a transformada do delta de t menos π, seria e elevado a menos πs, menos a transformada do delta de t menos 2π, que seria e elevado a menos 2πs. Substituindo as condições iniciais e agrupando, vamos ver que isso dá s quadrado mais 4f de s igual a e elevado a menos πs menos e elevado a menos 2πs. Dessa forma, f de s é igual a e elevado a menos πs, que multiplica a 1 sobre s quadrado mais 4, menos e elevado a menos 2πs, que multiplica a 1 sobre s quadrado mais 4. De novo, aplicando inversa, vamos ter que y de t é a inversa de e elevado a menos πs por 1 sobre s quadrado mais 4 menos a inversa de e elevado a menos 2πs por 1 sobre s quadrado mais 4. Pelo feito anteriormente, vemos que quando tem um e elevado a menos πs, aparece um degrau. Então, seria degrau em π, que multiplica f de t menos π, certo? Em que f é a inversa de 1 sobre s quadrado mais 4, menos degrau em 2π, que multiplica a f de t menos 2π, que é a mesma inversa de 1 sobre s quadrado mais 4. Ou seja, f de t vai ser justamente aquela inversa que dá 100 de 2t sobre 2. Dessa forma, substituindo, y de t vai ser degrau em π, que multiplica 100 de 2 de t menos π sobre 2, menos degrau em 2π, que multiplica 100 de 2 por t menos 2π sobre 2. Bom, aí vocês devem tentar simplificar essa expressão e chegar a uma forma condensada.
Um terceiro exemplo é o seguinte: y duas linhas mais 3y' mais 2y, que é igual a delta de t menos 5 mais de grau em 10 de t, sujeito às seguintes condições: y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 1 sobre 2. De novo, como antes, aplicamos a transformada de Laplace y fica s cuadrado f de s menos s y de 0 menos y' de 0, que vale 1 medio, más 3 que multiplica s menos f de s menos y de 0, que vale 0, mais 2f de s, igual ao seguinte: transformada de delta de t menos 5, que é e elevado a menos 5s, mais transformado de grau em 10, que é o seguinte: e elevado a menos 10s entre s. Aí agrupamos convenientemente, fica o fator s quadrado mais 3s mais 2, que multiplica f de s. Isso vai ser igual a 1 medio mais e elevado a menos 5s mais e elevado a menos 10s sobre s. Passando a dividir o fator da esquerda, temos 1 sobre 2, que multiplica s quadrado mais 3s mais 2, mais e elevado a menos 5s, que multiplica a 1 sobre s quadrado más 3s más 2. Más e elevado a menos 10s, que multiplica a 1 sobre s multiplicado por s quadrado más 3s más 2. Agora, aplicando transformada inversa, da mesma forma que antes, isto vai dar y de t igual a 1 sobre 2 pela transformada inversa de 1 sobre s quadrado más 3s más 2 mais transformada inversa do e elevado a menos 5s de 1 por 1 sobre s quadrado más 3s más 2 mais a transformada inversa de e elevado a menos 10 por 1 sobre s, que multiplica a s quadrado más 3s más 2. Como antes, vamos a llamar a primera transformada f de t, entonces sería y de t igual a 1 sobre 2 f de t, más, como t en exponencial aparece un de grado 1, 5, entonces sería de grado 1, 5, por f de t menos 5, en que f de t es justamente a transformada inversa inicial, a primera transformada. Ok? Más, tengo un exponencial en 10 ahí, entonces debe aparecer un de grado. Entonces sería un de grado en 10 veces y de t menos 10. ¿Quién es y? Y sería transformada inversa do que multiplica a o elevado a menos 10s, que es 1 sobre s por s cuadrado más 3s más 2. Ok? Agora, essas duas últimas transformadas você pode calcular usando frações parciais, o que fica fácil. Beleza? Bom, então era isso que eu queria explicar. Um abraço para todos vocês.